essa noite ainda pelo Lincoln, pela Lucimara, pela saúde deles, tá, gente? Vamos continuar orando, vamos continuar abençoando uns aos outros, né? Mandando para o céu aí aquela palavra de bênção, pedindo ao Pai Celestial que abençoe, que cure, que sare, que renove as forças, que entre com providência aí, amém? Deus é poderoso, a oração ela tem poder, a oração de comunhão, né? Ela tem poder. Vamos ligar os nossos pensamentos, amém? Ao Senhor nosso Deus, a fim de que Ele possa realizar em nós a sua obra poderosa, a sua obra maravilhosa. Amém? Tá tudo bem aí? O áudio, tudo ok? Vamos avançar. Qualquer coisa vocês me dão um sinal, tá certo? Meus amados irmãos, nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e nós estamos hoje no capítulo 20. Estamos no capítulo 20. Abra aí a sua Bíblia, tá bom? Abra aí a sua Bíblia, o seu telefone, o seu tablet, o seu computador. Abre aí agora em nome de Jesus e vamos à santa palavra de Deus, tá? Então, como vocês viram aí o tema, né? Me diga uma coisa aí vocês, preste atenção naquilo que eu vou perguntar para vocês. Será que vocês estão prestando atenção? Pedia que vocês não se movessem, né? Quem tiver de ir ao toalete, vá logo, volte, prepare o seu copo de água aí para você beber, para não ter que levantar para a cozinha, né? Para não ter que estar se mexendo. Para aí um pouquinho e cultue a Deus, adore a Deus aí com a sua família, com a sua casa, tá? E eu tenho uma pergunta para você. Você já recebeu um abraço do tamanduá? Pois é, essa, esse é o tema da mensagem que nós temos para hoje, tá? Você sabe que o abraço do tamanduá é uma alegoria, né? Que nós estamos falando, né? Uma alegoria, é uma forma de dizer que às vezes nós somos abraçados por aquilo que parece tão fofinho, parece tão bom, mas de repente aquelas garras, né? Como as garras do tamanduá vêm querendo cravar nas nossas costas, vem apertando para sufocar, né? O tamanduá ele tem uma estratégia quando ele quer, às vezes, pegar uma presa. O tamanduá ele deita-se de barriga para cima e de braços abertos, e ali vem aquele outro animalzinho achando aquilo muito fofinho, muito bonitinho, né, muito atraente, e vai e coloca-se sobre o tamanduá. E ali, de repente, o tamanduá fecha os braços e começa a apertar a sua presa até sufocá-la e até matá-la muitas vezes. O tema da mensagem hoje é: você já recebeu um abraço do tamanduá? Eu quero dizer que isso acontece com todos e nós precisamos estar preparados para vencer. Até Jesus recebeu esse abraço. Amém? Vamos ver como é que isso se passa. Então esse é o tema da mensagem. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 20. Glória a Jesus. O nosso irmão Kleber também chegou aí, deu a paz do Senhor, a paz do Senhor, nosso irmão Kleber também. Que Deus abençoe também, em nome do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 20, a partir do versículo 19. Lucas 20, 19. Vão escrevendo aí também pelo YouTube, tá bom? Vão escrevendo pelo YouTube, vão dando aí o likezinho, todo mundo tá aí, tá? Só duas pessoas escreveram, que foi a nossa irmã Patrícia e a nossa irmã Sara. Foi as únicas que escreveram aí no YouTube, mas vão escrevendo também, gente, vão colocando aí, né? Clicando aí no joinha, vão subscrevendo também, tá? Que é para ver se esse canal aí ele fica legal aí, tá? Tá bom, queridos? Olha aí, estamos aí com a presença do nosso irmão Hilton Marques de Souza, querido companheiro, homem de Deus. Deus abençoe, meu amado, em nome do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem com a sua linda família. Um abraço ao nosso irmão Hilton Marques, está nos vendo aí nessa noite, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe, seja bem-vindo à nossa live aqui, que nós realizamos diretamente da França, nesse tempo de confinamento, em que muitos dos nossos irmãos, né, estão aí em casa, estão
confinados, estão em quarentena. Então nós aproveitamos para levar uma palavra de Deus aos nossos queridos irmãos. Um abraço forte com saudade ao nosso irmão Hilton Marques. Glória a Jesus. Grande companheiro aí, nosso estado de Sergipe. Pastor Hilton Marques, né? Não esquecer que é o pastor que tem pregado a palavra do Senhor e ganhado muitas almas aí no nosso estado de Sergipe. Um abraço fraterno, meu amigo Hilton. Deus abençoe. Vamos lá então, queridos. A palavra do Senhor é no capítulo 20 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 19. Temos pelo menos aqui dois assuntos que eu quero abordar. Um é o abraço do tamanduá, né, que de vez em quando vinham dar em Jesus. E também acerca de outro tema aqui, que é do tributo, tá? Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos. Olha aí. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, ou seja, a parábola que nós estudamos na terça-feira passada, tá? Essa parábola aqui a partir do versículo 9. Mas aqueles homens temiam o povo. O povo estava cercando Jesus, seguindo Jesus, aglomerava-se em volta de Jesus, né? Versículo 20. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governo. Então o consultaram dizendo, olha lá o abraço, mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, né? Ou seja, não te deixa levar por aparência, por elogios. Porém, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu, mostrai-me um denário. De quem é a esfinge? De quem é essa imagem que está aqui nesse denário? E a inscrição? Prontamente disseram, de César. Então lhes recomendou Jesus, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Versículo 26. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Amém. Que Deus em Cristo Jesus aplique a sua palavra ao nosso tão carente coração. Amém? Querido, fica aí concentrado, preparadinho para receber a palavra do Senhor e ser abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Dando louvor, dando glória, dando adoração ao Senhor. Encha o seu lar, encha a sua casa da glória e da presença de Deus, tá bom? Queremos dar um bem-vindo aí a outros que estão escrevendo também para a gente aqui pelo WhatsApp. A nossa irmã Silvana também já escreveu, né? Desejando boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos, boa mensagem na companhia de todos os irmãos em Cristo e companhia da família pastoral. Um grande abraço a todos. Nosso irmão Gilberto também escreveu aqui no privado, dizendo... pulou aqui. Olá, pastor, eu estou escutando a live do YouTube do Senhor há muitos dias. É que eu reparei que o volume do Senhor está muito baixo. Ainda está baixo? Ainda está baixo, gente, o volume? Me digam aí, o Gilberto... é o Gilberto Filho. Foi o Gilberto Filho que escreveu. Ok, não é o Gilberto Pai, é o Gilberto Filho que está escrevendo. Um abraço, Gilberto Filho. Saudade de você, rapaz, tá bom? Saudade de ver você, de ouvir a sua voz. Espero que você esteja bem. O jovem Gilberto. O volume, quando o senhor põe a música, está alto. Bom, eu não tenho posto música hoje. Isso deve ter sido dias anteriores, né, Gilberto Filho? Deve ter sido dias anteriores. Mas eu acho que agora o volume tá bom. Tá tudo ok, gente? Me fala aí, tá? Temos aqui o Thales está escrevendo. Gilberto Filho. Muito bem, queridos. Como não tem música, eu acho que ele deve estar se referindo a dias anteriores, né?
muito bem, muito bem. Deve ser dias anteriores. O Thales diz, sim, só quando você abaixa a cabeça que o volume melhora. Oba, vou aumentar aqui mais o volume para ver se esse povo não reclama. Vamos lá, gente boa. Glória a Jesus, glória a Deus. A live é assim, né, querida? Aqui eu prego, eu controlo, eu projeto, eu clico, é um só para fazer tudo. Então vocês tenham paciência comigo aí, viu? Tenham paciência que a gente chega lá. Muito bem, queridos. Vamos nos concentrar na palavra do Senhor. Eu aumentei aqui o volume, espero que esteja bom para vocês. Tá certo? Espero que esteja bom aí. Glória a Jesus. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 20. Glória a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 20. Estou melhorando aqui o som. Glória a Jesus. Aborda alguns assuntos, embora a epígrafe aqui da Bíblia, de João Ferreira de Almeida, fala sobre a questão do tributo. Mas eu não quero me limitar somente à questão do tributo. Nós vamos, né, traçando aqui, vamos vendo aqui versículo a versículo aquilo que o Espírito de Deus tem para nós. Amém? Preste bem atenção àquilo que o Senhor ele nos traz através da sua palavra. Jesus havia citado uma parábola, né, nos versículos anteriores, falando acerca dos lavradores maus, né, daqueles que trabalharam maus. E nós sabemos que Jesus sempre tinha uma palavra muitas vezes de exortação, uma palavra de chamada de atenção, uma palavra dura, para alguns grupos que também seguiam a ele. Pessoas de alguns grupos, como grupo dos saduceus, grupo dos fariseus, grupo dos essênios, dos zelotes. Havia pessoas de vários desses grupos que seguiam a Jesus. Alguns desses grupos eram grupos extremamente religiosos, como os essênios, como os fariseus, né? Mas existia grupos voltados mais à questão política, como os zelotes e como os herodianos. E havia pessoas desse grupo, porque todos eles eram compostos de judeus, que estavam sempre observando o que se passava ali em Israel, o que se passava na sua comunidade. E de repente chega Jesus, né, como profeta, chega Jesus falando com autoridade. Aparece ali Jesus curando os enfermos, né, acalmando tempestade, multiplicando pães e peixe. E toda Jerusalém fica em alvoroço. As pessoas ficam impressionadas. E muitos diziam, ele não fala como os fariseus, porque ele fala como tendo autoridade. Porque, na verdade, Jesus estava revestido de autoridade, porque ele é o Senhor, o Messias prometido, Filho de Deus. Ele tinha autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para ressuscitar mortos, sobre a natureza. Enfim, Jesus estava realizando uma obra magnífica, maravilhosa. Jesus estava trazendo o reino dos céus até os homens. Por isso ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Jesus estava mudando as coisas. Jesus estava transformando, a partir de Jerusalém, algo que iria acontecer no mundo todo. E quando a luz chega, as trevas se incomodam. Quando a luz chega, as trevas têm que desaparecer. E como essas trevas da qual eu estou a falar? Trata-se de grupos de pessoas que observavam, que seguiam Jesus, que não tinham interesses outros senão de tirar do povo, de sugar o povo, né? De colocar uma carga pesada sobre o povo. Eles ficaram muito chateados, aborrecidos com a pessoa de Jesus. Porque Jesus era diferente. Jesus falava de paz, Jesus falava de reconciliação, Jesus falava de amor, Jesus vivia o que ele falava. Jesus estava ali falando em dar a outra face. Jesus estava trazendo uma palavra, um evangelho que estava incomodando muita classe de gente, muitas pessoas. Jesus, de fato e de verdade,
incomodava as trevas. Incomodava aqueles que eram amantes de si mesmo, amantes dos seus ventres, amantes dos seus desejos, amantes dos prazeres, mas amantes das coisas do mundo do que de Deus. Jesus estava incomodando a muitas pessoas. Enquanto havia um grupo e uma multidão que seguia Jesus porque eles tinham fome e sede de justiça, eles tinham fome e sede de paz, eles tinham fome e sede de equidade, eles tinham fome e sede de justiça, eles tinham fome e sede de cura, de bênção, de amor verdadeiro, de se sentir amado pelo Criador, pelo Pai. Porque muitos daquele outro grupo, que era o grupo onde havia muitos fariseus, saduceus, essênios, zelotes, e herodianos, dentre dessas pessoas havia muitos que oprimiam o povo, tanto na área religiosa como também na área política. Eles estavam vendidos ao Império Romano. Eles se misturaram, se mesclaram com o poder temporal, com o poder humano. E havia destes grupos que só queria status, posição e dinheiro. E quando Jesus chega falando de misericórdia, falando de amor, falando de justiça, falando de submissão, eles queriam pegar Jesus em algum erro. Eles queriam pegar Jesus em alguma falha para poder o incriminar. Eles queriam ser pesados sobre Jesus. Então esse texto é mais um momento em que nós vemos essa classe de pessoas que não eram todos os fariseus, não eram todos os saduceus, não eram todos os herodianos, porque no meio desse grupo sempre havia também pessoas boas, pessoas de bom coração. Mas aqueles que procuravam uma ocasião para acusar Jesus, havia sempre desses também que estavam à procura desta situação. E esse texto fala-nos exatamente acerca disso. Preste atenção, porque isso também fala para nós, Igreja de Deus. Isso fala para mim, fala para você também. Mas assim como Jesus soube ser vitorioso, assim como Jesus foi vitorioso nos abraços dos tamanduás que vinham contra ele, você também pode vencer. Amém? Naquela mesma hora, os escribas, aqui fala dos escribas, que foram aquela classe de pessoas que surgiram lá no cativeiro babilônico, responsáveis por copiar, os textos sagrados. Eles replicavam a Torá, e ele fazia parte, junto com os fariseus. Agora, nos dias de Jesus, eles estavam sempre juntos, os escribas e os fariseus. Tá? Aí a Bíblia diz, naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhes as mãos, queriam pegar Jesus, mas eles não iam no ímpeto, eles não iam com cara feia. Muitas vezes eles vinham como um abraço do tamanho do ar, eles vinham sutilmente, vinham com sutilezas, com sagacidade, com esperteza carnal, mundana, maligna, para poder pegar o mestre em algum erro, em alguma falha. Como eles não conseguiam, como eles não podiam, sabe o que é que eles fizeram? O que é que a Bíblia diz? Observando, subornaram emissários. Quem eram esses emissários? Naquela época, principalmente, havia muitas pessoas que elas prestavam esse serviço. Elas eram usadas para mentir acerca de alguma situação, acerca da vida de pessoas. Elas eram pagas para mentir, para enganar, para subornar. Os emissários, eles eram pagos para contar histórias mentirosas acerca de alguém. E é exatamente os escribas e os principais dos sacerdotes que pagam emissários para poder mentir acerca de Jesus.
inventar mentira acerca de Jesus. Então veja o que a Bíblia diz. Subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governo. Então eles usavam de uma astúcia, né? Usavam de astúcia, de sagacidade, e inclusive pagaram para que mentissem, né, acerca de Jesus, para que inventasse coisa acerca de Jesus, a fim de entregá-los às autoridades romanas. Meus queridos, nós vemos que Jesus sofreu de todo tipo de sofrimento. Jesus passou por todo tipo de tribulação, de angústia, de perseguição. E não estamos falando de um profeta qualquer, como muitos do Antigo Testamento que sofreram também perseguição, foram expulsos, foram mortos, foram maltratados, como o próprio Cristo disse. Agora era o próprio Senhor da vida. Era o Deus encarnado passando por situações complicadas, difíceis, situações angustiosas. E o que isso nos leva a pensar é que, queridos, nós também passaremos por aflições. Nós também passaremos por situações difíceis, constrangedoras. Situações que nos farão vivenciar uma crise de ansiedade, às vezes de medo, de nervoso, de ira. Mas vamos aprender com o nosso Mestre. Vamos buscar a mesma graça, a mesma força, né, que ele tinha e que emana dele. Nós podemos também. Precisamos entender que essas situações que Jesus passou, nós também poderemos passar. Eu até preparei alguns versículos para que a gente pudesse meditar. E eu gostaria que você meditasse comigo nestes versículos nesta hora e deixe que o Espírito Santo continue falando aí ao seu coração, tá bom? Vamos ver aqui alguns versículos. Romanos, capítulo 13, e o versículo 7 diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Este versículo aqui é para que você veja que o Senhor Jesus, mas também, por exemplo, o apóstolo Paulo, eles não falaram contra tributo, contra imposto, como iam acusar o Senhor Jesus, certo? Há um outro versículo que eu quero que você veja antes de falar sobre outra coisa, que é o que está em Lucas, no capítulo 23 e o versículo 2. Lucas 23, 2 diz: e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação. Olha só a acusação que estavam fazendo com Jesus, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Então, vejamos aí, queridos, que a sagacidade deles foi grande, a mentira foi grande. Mas eu coloquei esses dois versículos só para vocês saberem que Jesus em nenhum momento foi contra. E veja aqui, vamos continuar aqui navegando nesse texto. Versículo 21 diz: então o consultaram dizendo, aí vem, né, o abraço do tamanduá. Parece que é aquela coisa boa, porque eles vêm elogiando. Eles vêm falando verdades, mas não era uma verdade do coração. Eles estavam sendo sagazes. Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos. Ou seja, não te deixas levar pela aparência, não te deixas levar por palavras, por elogios. Veja, irmãos, a sagacidade daqueles emissários, daqueles saduceus, daqueles fariseus, dos principais sacerdotes e de outros grupos que apareciam para tentar pegar Jesus em algum erro. Assim é Satanás, irmãos.
assim é o inimigo e os seus emissários. Preste atenção que a igreja sempre vai sofrer esse tipo de coisa, como tem sofrido nesses dias, e a coisa vai piorar. Aconteceu no passado e o próprio Jesus disse: olha, muitos de vocês sofrerão, vocês serão mentindo, dirão coisas ao vosso respeito e vos entregarão a tribunais. Cristo advertiu que os seus discípulos, a sua igreja, passariam por essas aflições. Vamos ver aqui a atitude de Jesus. Diante dessas palavras, palavras sagazes, abraço de tamanduá. Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Queridos, aparentemente, eles estão elogiando, eles estão falando a verdade, eles estão colocando Jesus no lugar que lhe é devido. Não pense isso. Eles estavam sendo sagazes, astutos. Estavam sendo como a serpente encantadora, que antes de dar o seu bote, ela encanta, muitas vezes com sons, muitas vezes com cheiros. Mas depois que a pessoa está atraída e se aproxima, está encantada, ela vem e dá o bote. Queridos, todos nós, em algum momento da nossa vida, poderemos passar por essas vicissitudes, por essas situações, por momentos assim. E alguém poderia dizer: pastor, como podemos estar preparados para uma coisa dessa? Porque, queridos, muitas vezes as garras, muitas vezes a picada, a facada, ela vem primeiro precedida de um bonito alvoroço. Ela vem precedida de elogios, de encantamentos, de presentes até. Porque o inimigo, quando ele está, como a palavra do Senhor diz, ao nosso derredor, a Bíblia diz que ele está bramindo como um leão, mas você não vê ou você não ouve bramido. O que você percebe é outra coisa, porque ele é enganador. Ele se reveste de coisa, boa. Vem com a aparência de coisa boa, de coisa interessante. E muitas vezes com aquilo que vai mexer com o seu ego, que vai mexer com o seu eu. As estratégias do adversário é baseada na sua personalidade. É baseada naquilo que você gosta, que lhe atrai, que lhe cativa, E muitas vezes a gente se deixa levar exatamente porque a coisa vem desta forma contra nós, vem de forma sutil, vem de forma sagaz. Lembre-se de uma coisa: Satanás, ele tem os seus emissários, aqueles que ele usa para ir levar a mim e a você uma situação, mas com o intuito de nos enlaçar, de nos prender. Por isso a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o fim deles é caminho de morte. Se fizeram com o nosso Mestre, se fizeram isso com o nosso Senhor, não vai fazer conosco? Certamente que sim. Nós vemos isto. E aí nós vemos Jesus, então, eles terminam, depois de dar o abraço, eles mostram então as garras de tamanduá. Veja só as garras. Vejam só. Talvez você não consiga entender a situação aqui. Parece simples, mas pense naquele momento se é uma outra pessoa que não fosse Jesus. Se fosse talvez o apóstolo Pedro, antes do Pentecoste, aquele Pedro temperamental, aquele Pedro sanguíneo, aquele Pedro afoito, se de repente as pessoas dessem um elogio a Pedro, de repente viesse com uma sagacidade dessa, como será que Pedro iria reagir? Como será que o apóstolo João ia reagir? Como será que Tiago ia reagir? Tomé? Judas? Como é que eles agiriam se fosse com eles essa pegadinha, essa estratégia que veio com um abraço de tamanduá?
Eles veem, é lícito pagar tributo a César ou não? Olha como eles são secos. Olha como vem cortando, queridos. Como que diz assim, já enchemos o ego de Jesus, elogiamos, tratamos ele como mestre, dissemos que as palavras dele são de Deus, ou seja, as pessoas à volta também de Jesus, porque eles não disseram isso também só para Jesus, queridos. Eles temiam a multidão. Veja nos textos, veja no texto, no contexto, veja o que vem antes, o que vem depois nesse capítulo 20. Veja que eles temiam a multidão, porque sabia que se eles fossem de forma afrontosa contra Jesus, a multidão ia cair em cima deles. Os que buscavam seguir Jesus com o coração quebrantado, eles temiam que essas pessoas caíssem em cima deles. E eles falam isso. Eles temiam a multidão que seguia a Jesus. Então, eles primeiro usam aquelas palavras para que as pessoas que estavam à volta dissessem: ah, olha, tá vendo que esses sacerdotes, vê que os fariseus, os escribas, reconhecem que ele realmente é uma pessoa de Deus, é uma pessoa boa. Não é assim que o diabo faz com você também? Você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus. Não é assim que o inimigo tem feito e tem desmontado muitos cristãos? Tem acabado com muitos ministérios? Tem dissolvido muitos talentos e vocações? Não é assim que o inimigo tem trabalhado e feito com que muitas mãos que outrora estavam no arado, firme, servindo a Jesus, agora se afrouxaram? Não é assim que o inimigo faz com você, marido, com você, esposa, com você, filho? Não é assim que o inimigo faz? Ele ilude até os que estão à nossa volta, para que ele possa depois lançar o seu veneno terrível e nos desmoralizar e acabar com a nossa força. Preste atenção, os irmãos sabem que eu não escolho a passagem, nós estamos estudando ou meditando, em todo o livro de Lucas, e hoje cai aqui no capítulo 20 e a partir do versículo 19. Mas eu acredito que para cada terça-feira Deus tem preparado para nós uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. E eu não sei se já aconteceu algo assim com você, mas se não aconteceu, se prepare, porque vai acontecer. Porque esse é o tipo de astúcia que o inimigo repete ao longo dos séculos. As estratégias do adversário são as mesmas. Satanás, ele não tem o poder da criatividade. Ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente. Ele é um anti. Ele é um anticristo. Ele é anti as coisas de Deus. Certo? Então, ele vê e imita ao contrário. Copia as coisas ao contrário. Porque as coisas de Deus é luz, mas as coisas dele é o oposto, é trevas. Então, queridos, você em Cristo pode todas as coisas. Amém? Mas preste atenção. Preste atenção porque o Senhor quer te dar vitória no seu trabalho, no seu lar, no meio da sua família. Você já viu que às vezes acontece até no seio da família? Intrigas para lhe desmoralizar, para te jogar para baixo, para tirar sua honra, para sujar o seu nome. Não é isso que Satanás faz diuturnamente? E tão sagaz que quis fazer com o próprio Cristo, não somente uma nem duas, mas algumas vezes. Primeiro ele veio pessoalmente lá no deserto, quando Jesus estava se consagrando, jejuando 40 dias e 40 noites, o próprio Satanás se manifesta. Mas depois Satanás começa a enviar os seus emissários para mentir, para poder pegar Jesus em alguma situação. Mas vamos ver a resposta do Senhor. É lícito pagar tributo a César ou não? Versículo 22. Mas Jesus, percebendo-os o ardil, olha aí, Jesus percebeu o ardil, expressão usada também
com Satanás. Há hinos que falam sobre o ardil de Satanás. O esquema, a estratégia, o veneno, a sagacidade, a perspicácia maligna. E Jesus, percebendo o ardil, a intenção maligna do coração, respondeu: mostrai-me um denário, uma moeda. De quem é a esfinge? De quem é essa imagem que está aqui nesta moeda? E a inscrição? Estava lá a imagem de César e o nome, né, de César. E aí eles disseram: de César? É a imagem de César. Está aí a imagem de César, o nome de César. Então Jesus respondeu: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Porque eles tinham problema. Israel, agora sob o domínio romano, tinha problema. Tinha problema com os impostos, tinha problema com os tributos. Roma era pesado sobre eles, né? E ainda havia aqueles dos de Israel que se tornaram publicanos, cobradores de impostos. Havia um sentimento no coração deles de injustiça. Se achavam injustiçados por pagarem tributos pesados a Roma. Havia inclusive o grupo dos zelotes que eram tão terrivelmente contra isso que eles foram até violentos, era um grupo violento. E por causa do nome de Deus, eles achavam que deveriam até matar se fosse necessário, e o fizeram. Foi por causa desse grupo que houve aquele movimento que causou a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Queridos, sempre vai haver grupos entre os grupos. A que grupo você pertence? A que seguidores você pertence? Havia os grupos que seguiam a Jesus, mas com intenções diferentes. Havia aqueles que queriam receber a bênção do Senhor, a bênção do Mestre. Mas havia aqueles outros que estavam sempre procurando outras coisas que não o Mestre. E nós precisamos tomar cuidado, porque os sentimentos que podem assaltar o nosso coração podem nos levar para o lado errado. Pode nos levar para a escolha errada, para a decisão errada. Então, voltando ao assunto do tributo, os judeus tinham muito problema com isso. Havia muito desgaste no que diz respeito a isso. E eles sabiam que era uma questão delicada para muitas pessoas. E como eles estavam subjugados ao domínio romano, né, eles queriam colocar Jesus como um daqueles zelotes, como um daqueles rebeldes contra o Império Romano. Então eles disseram: se nós pegarmos Jesus nisso, se Jesus falar contra isso, então nós vamos entregá-lo às autoridades, como eles disseram aqui. Eles não esperavam que Jesus fosse um homem consciente dos seus deveres cívicos também. E é um ensinamento para nós, queridos, porque somos servos de Deus, somos cristãos, mas somos cidadãos também de um país, de uma nação, aonde nós temos deveres e obrigações, temos direitos e temos deveres, e um desses deveres é pagar impostos. E a Bíblia fala sobre isso. O apóstolo Paulo, ele diz: a quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo. Veja só o que aqui diz aqui, nós vamos ler outra vez. E começaram, perdão, não é esse, vamos voltar. Portanto, dai a cada um o que lhe deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Inclusive esse texto de Romanos, depois leia ele todo, não agora, para que você ouça aquilo que Deus está falando através do seu servo nesta hora. Se você for ler a Bíblia toda agora, você vai perder aqui o fio da meada da mensagem depois que a live terminar. Então você vai ler esses capítulos, quando Paulo está falando do respeito às autoridades, da submissão às autoridades, que elas são constituídas por Deus, inclusive. Enquanto as autoridades não nos pedirem para irmos contra a nossa fé e contra o nosso Deus, então devemos honrá-las e nos submetermos a elas e respeitarmos as autoridades, como está escrito aí em Romanos, no capítulo 13.
Agora, se estas mesmas autoridades nos pedem para irmos contra a nossa fé e contra a palavra de Deus, devemos agir da mesma forma que o apóstolo Pedro. Quando ele foi seduzido a fazer coisa contra a sua fé, ele disse: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então precisamos ter equilíbrio, precisamos ser sensatos e, sobretudo, essa sensatez e esse equilíbrio deve ser baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser aquela rocha sobre a qual a nossa casa, a nossa vida está edificada. Então Jesus também, ele cumpria com seus deveres cívicos, seus deveres de um cidadão. Então, graças a isso, Jesus também pôde ter naquele momento a resposta certa para aqueles emissários, para aqueles homens sagazes que queriam pegar Jesus de jeito no abraço de Tamanduá. Você está entendendo? Eles queriam pegar Jesus no abraço de Tamanduá. Veio elogiando, veio preparando inclusive os que estavam à volta de Jesus, e depois vieram com as suas garras com esta pergunta, achando que Jesus ia dar uma outra resposta que não esta. Então vejam que eles crucificaram Jesus, usando também esta mesma artimanha. Eles pagaram novamente multidão de pessoas para mentirem. E este foi o outro texto que nós vemos, né? Foi outro versículo que nós vemos aí. Deixa eu ver se eu consigo passar, que já sumiu aqui os versículos. Onde está, meu Deus? Está aqui. Vamos lá. O outro versículo é este aqui. Este momento de Lucas, capítulo 23, versículo 2, Jesus já estava preso. Jesus já estava amarrado. Jesus já estava, né? Já eram momentos antes de Jesus ser crucificado. Então, aparece aí esse texto de Lucas 23, 2. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo, irmãos, olha aí, chamando Jesus de pervertedor das leis, né? Pervertendo a nação, proibindo, dizendo que Jesus proibia dar tributo a César e dizendo que ele mesmo é o Cristo e o Rei. Então veja que foi com esse tipo de acusação que eles mataram Jesus, crucificaram Jesus, né? Então veja até onde as coisas vão. Queridos, veja que está muita coisa acontecendo com a igreja, contra a igreja, na verdade, nesses últimos tempos. É preciso a igreja parar e orar e buscar a face de Deus, porque todos nós passamos por essas aflições, passamos por essas tribulações. Mas eu quero ler mais alguns versículos com vocês, acerca deste sofrimento que é inerente à vida do cristão, do seguidor de Cristo, para que você não pense que, né, é só você. Veja o que diz a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, o versículo 4. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordando de gozo em todas as nossas tribulações. Então veja que o apóstolo Paulo, ele está falando que da alegria dele em todas as nossas tribulações. Ou seja, a igreja dos dias dos apóstolos passaram por grandes tribulações. Então não pense você que a tribulação que você vive, que a tribulação que você possa passar, é porque Deus se esqueceu de você, ou é porque você não é um bom crente, ou é porque você tem uma fé fraca. Não, queridos. As tribulações são inerentes a todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus passarão por tribulações. Fica firme, porque assim como Jesus venceu, assim como ele venceu, você também, com a autoridade do nome dele, vai conseguir. Veja lá, segunda carta de Paulo ainda aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Às vezes temos tribulações momentâneas, tribulações circunstanciais, tribulações inerentes ao nosso trabalho em Cristo, principalmente. Pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos.
Preste atenção. Às vezes nós poderemos passar por tribulações que vamos pensar, chegou meu fim. Eu acho que agora é morte. Agora não tem jeito. O apóstolo Paulo está a falar que também ele passou por momento assim. Ele passou por momento de tribulação que, de tal modo que ele diz que até da vida desesperamos. Ou seja, perdemos a esperança. Paulo diz, a esperança de continuar vivendo, achando que pronto, agora chegou meu dia, agora não tem jeito. E quem está falando é alguém que tinha autoridade, irmãos, porque Paulo foi apedrejado, açoitado com vara, sofreu naufrágio e tantas outras. Vamos ver outro versículo? Preste atenção, anote aí. Marcos 4,17. As letras ficou pequenas, mas espero que vocês consigam ler. Marcos 4,17. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizavam. Então a Bíblia está falando aqui que a tribulação vem para o crente maduro, mas para o crente novo também. Aquele que muitas vezes recebe a semente, recebe a palavra, mas quando vem a tribulação e a perseguição, eles abandonam a palavra, abandonam o caminho, abandonam o evangelho, abandonam a casa do Pai. E infelizmente esse abandono não se dá só com crentes novos. Às vezes crentes também que já têm anos de caminhada no evangelho, muitas vezes por causa de determinadas tribulações e perseguições, como diz aqui o texto de Marcos 4,17, abandonam a fé, abandonam o caminho, desistem. Agora acabou, não dá mais. Não é fácil, queridos. Não é fácil passar por perseguição e tribulação. Mas uma coisa é certa. Se nós nos voltarmos para o Senhor e perguntarmos, Senhor, não por quê, mas dizer, Senhor, realiza os teus propósitos em mim. Manifeste, Senhor, o teu querer na minha vida. Senhor, se é da tua vontade que eu continue nessa tribulação e perseguição, dá-me a graça e a sabedoria para suportá-lo. Mas se isto, Senhor, também já não te agrada, eu te peço que em nome de Jesus faz cessar, Senhor, esse temporal, essa tempestade, pois a minha casa está cansada, Senhor, da corrente, da força desse vento e desta água. E o Senhor, querido, se Ele também vê que já não é mais momento e tempo de você estar passando por isso, o Senhor vai abrir os seus olhos, o seu entendimento, para que você saiba como se sair desta situação. Mas lembre-se de uma coisa, quando a perseguição e a tribulação vêm, muitas vezes nós teremos que passar por todo o processo, como passou Sadraque, Mesaque e Abednego, quando não se prostraram diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado em Babilônia. Eles passaram pelo meio do fogo, mas o Senhor estava com eles. Como o Senhor Deus também não poupou o processo de perseguição sobre a vida de Daniel, e ele foi lançado na cova dos leões. Mas também, a exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, a exemplo da inocência deles, Daniel também estava inocente, preste atenção. Estava inocente perante o Senhor, e por causa disso o Senhor o livrou da boca dos leões. Se o Senhor nessa sua tribulação, se o Senhor nessa sua perseguição achar em você, achar no seu coração inocência, aleluias, glória a Deus. Certamente que o Senhor não te deixará passar por esta situação sozinho e mais, Ele evitará determinadas consequências, assim como Ele evitou consequências nos corpos e nas vestes de Sadraque, Mesaque e Abednego, poupando daquele fogo e poupando também a Daniel. O Senhor poupou, queridos, a muitos dos seus servos, por ter achado neles inocência. O Senhor, na sua fidelidade e misericórdia, os livrou, não de passar pelo momento, mas os livrou de ser consumido pela provação e pela tribulação. Então nós precisamos entender que como nosso Senhor passou, nós também passaremos. Mas se o Senhor encontrar em nós fidelidade,
aliança, compromisso, inocência, o Senhor vai nos dar o escape. Vamos ver outro versículo. Atos capítulo 14, versículo 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois quer por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha aí a palavra do Senhor. A Bíblia fala, devemos nos ajudar, devemos nos animar com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, louvar a Deus, levar cargas uns dos outros, animarmos-nos uns aos outros mutuamente, né? Darmos o nosso ombro, dizer para o nosso irmão, irmão, esse tamanho do ar, ele tem seus dias contados, ele não vai te matar. Amém, queridos? Não é muitas vezes a gente pensar na vingança, não. Não é a gente pensar numa estratégia para depois derrubar aquela pessoa, não. Sequer nos alegrarmos com a queda dos nossos inimigos e adversários. Sequer devemos nos alegrar com a queda deles, com a provação que eles poderão passar. Porque a cova que abre para você, é eles que cairão nela. Então, queridos, lembre-se do que a palavra do Senhor Deus diz. A ira pertence a Deus. Não deixe que o sol se ponha sobre a tua ira. O que significa, pastor? Significa que, ainda que você venha se irar, e todos nós nos iramos, contra as injustiças, contra a perversidade, até contra as tribulações momentâneas que vêm contra a nossa vida, nos iramos. Mas, queridos, não deixe que a ira, ela crie ninho em você, ela crie uma situação que leve você a tomar atitudes que vão de encontro à vontade, à palavra de Deus, porque, queridos, a palavra de Deus, ela é inexorável, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é justa, é reta. E há uma palavra em Provérbios que diz assim, não se alegre no dia em que houver a consequência sobre os teus opressores, no dia em que Deus os castigá-los, porque possa ser que Deus, ele volte atrás e abençoe aqueles que te perseguiram. Por quê? Por causa da sua má atitude. Olha, irmãos, a Bíblia é tremenda. Glória a Deus. É demais. Não vou nem entrar nessa área porque, meu Deus do céu. Mas talvez o Senhor esteja a falar com alguém nessa noite. Não se alegre sequer com a queda, com a luta, com a dor dos seus inimigos e adversários. Possa ser, como diz a Bíblia em Provérbios, que Deus se arrependa e volte e abençoe aquela pessoa. E aí, com que cara você ficará? Entregue a tua ira nas mãos de Deus. Você se irar não é pecado, mas você deixar que a ira leve você a tomar consequências, certamente você pecará. Outro versículo, João, e aqui eu encerro nestes versículos e vamos retomar aqui o texto. João, capítulo 16, versículo 32 e 33. Eis que chegada a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim, vou deixar aqui mais visível para vocês, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha aí, queridos, que coisa maravilhosa. Olha aí. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. O nosso Cristo venceu o mundo. E ele nos diz que nós devemos ter paz. Como é que podemos ter paz em tribulação, em perseguição? Queridos, a paz não é só um sentimento, porque os sentimentos vão e vêm. A paz é uma certeza, a paz é uma convicção. Ei, pastor, o que é que o senhor está dizendo? A paz não pode ser só uma sensação, querido, porque as sensações fazem parte das coisas da alma. E as sensações, elas mudam de acordo com as circunstâncias.
Mas a paz é uma certeza, é uma convicção, porque a paz é uma pessoa. A paz é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dar. Ou seja, você vai conhecer a paz, você vai aprender com a paz, você vai aprender a confiar na paz. Aí, quando as tribulações, as provações vierem, aleluias. Então aí você vai perceber que a paz não é só uma sensação, que a paz não é só um sentimento, não é uma emoção, não é aquela coisa que fica às vezes agradável dentro de você. Você vai perceber que muitas vezes você vai estar em lágrimas, muitas vezes você vai estar em gemido e choro, mas você vai sentir segurança na sua alma. Você vai perceber que a sua alma está agarrada a alguém que é maior do que a circunstância que veio contra você para lhe sufocar. Você vai sentir paz mesmo no abraço do tamanduá. Você vai sentir a paz e você vai dizer: estas garras não vão me destruir, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está operando neste mundo. Os emissários de Satanás vão todos perecer se não se arrependerem dos seus maus caminhos. Já não haverá jeito para Satanás nem seus demônios, mas eu estou falando de emissários, são pessoas que o diabo muitas vezes usa à nossa volta. Pessoas. E estas pessoas, se não se arrependerem dos seus pecados, passarão pelo castigo do eterno. Mas, queridos, nós não devemos nos preocupar com isso, nem nos irá. Eu tinha preparado outro versículo, não sei se ele estava aqui. Vamos ver se tem um outro aqui que eu queria passar para vocês, mas esse aqui. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. O que diz? Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Né? Que isto lhes não seja imputado. Olha aí, palavra do apóstolo Paulo. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Queridos, o apóstolo Paulo tinha sido preso, estava em processo perante o tribunal, e todos, inclusive Demas, inclusive outros dos seus discípulos, outros dos seus irmãos, que poderia o assistir, que poderia estar com ele naquele momento de dor, naquele momento de tribulação, de perseguição, ele disse: todos me abandonaram. O que é que eu quero te lembrar? Preste atenção. Haverá momentos em que você vai se sentir desamparado, vai se sentir só. Haverá momentos que os seus pais não poderão lhe acudir, os seus irmãos, sua esposa, seu marido, seus filhos, às vezes nem os seus irmãos na igreja. Haverão momentos que você vai ter que passar por aquele vale, confiando unicamente no seu Senhor e no seu Salvador. Aquele momento em que você vai dizer: valeu a pena eu ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida de busca da presença, da palavra, da paz verdadeira e real que é Jesus. Nesse momento você vai dizer: meu Deus, valeu a pena eu ter me dedicado tempo para estudar a Tua palavra e para Te conhecer, Senhor. Porque se eu não Te conhecesse agora, Pai, eu ia desesperar da minha vida. Mas o apóstolo Paulo diz: Senhor, que isto não lhe seja imputado. Que essa desonra, que esse desprezo nem seja imputado sobre eles. Queridos, quanto mais intimidade com Deus você tem, mais a sua atitude é diferente diante da provação e da perseguição, diante do abraço do tamanduá. Preste atenção, o nosso irmão Estevão foi o primeiro mártir depois do Pentecostes. Estevão estava pregando, falando da palavra do Senhor. Quando aquele grupo, ou pessoas daqueles grupos,
dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, dos essênios, dos zelotes e outros. Havia alguns deles que ficaram tão possuídos de ira contra o jovem Estevão. A Bíblia diz no livro de Atos que eles pegaram em pedras para matar Estevão apedrejado. E Estevão, naquele momento, estava tão possuído pela presença da paz eterna que ele não teve uma palavra de rancor, uma palavra de ódio. Ele simplesmente, por causa da sua inocência, o Senhor permitiu que os olhos espirituais dele fossem abertos. E ele contemplou a glória de Deus, os céus abertos, o Filho à direita do Pai. E ele ficou tão alegre, tão entusiasmado com aquela visão que disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra do Pai. Os homens ficaram ainda mais possuídos de ódio, de raiva, embora havia no seu rosto o brilho da glória do Senhor. Mas mesmo assim eles eram tão malignos, tão carnais, que continuaram apedrejando. E Estevão disse: Pai, Senhor, Deus, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, eu fico pensando, não é fácil, mas é possível ser possuído pela paz do Senhor, que é Jesus. Essa palavra possuído não é a mais interessante para algumas pessoas, né? Porque às vezes as pessoas pensam em possuído logo como possessão demoníaca, mas ser possuído é ser tomado por algo, é ser invadido por algo. Eu quero dizer que quando você anda com Jesus, quanto mais perto, mais parecido com Ele você se torna. E as suas atitudes e as suas respostas antes as coisas da vida, as vicissitudes, as circunstâncias, parecerão com as atitudes que Jesus tomaria em seu lugar. Você conseguiu entender isso? Você entende que a vitória é saber que Jesus venceu e por isso ele teve autoridade para dizer: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Pode ter certeza que você também é mais do que vencedor. Amém, queridos? Esta palavra que eu queria trazer para o seu coração, lembrando que Jesus, só nesses versículos nós vemos Jesus ser perseguido, vimos eles maquinarem o mal, vimos o abraço do tamanduá, vimos a resposta de Jesus mediante aquelas garras que cravaram nele. Nós vimos também a invencibilidade de Jesus. Eles não podiam vencer Jesus com nenhuma estratégia. E Jesus, no final, a Bíblia diz assim, e aqui eu vou encerrando, versículo 26, não puderam apanhá-lo. Oh, glória a Jesus! Você consegue entender isso, queridos? O que isso significa? Você, querido, a pessoa pode armar laço, cilada contra você. Se você estiver em Cristo, se a palavra do Senhor estiver em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Até no momento do abraço do tamanho do ar, quando você estiver sendo abraçado pelos seus inimigos, o Senhor vai abrir os seus olhos e vai dizer: tome cuidado que este abraço não é verdadeiro. Tome cuidado que estas palavras, esse presente, essas atitudes não são verdadeiras. Queridos, o Espírito Santo de Deus, ele quer falar com a igreja, ele quer falar com você. Ele quer abrir os seus olhos, ele quer lhe advertir. Não se deixe levar pela aparência, como verdadeiramente Jesus nunca, jamais se deixou levar por aparência, por palavras, por coisa alguma. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. Olha aí, eles queriam envergonhar Jesus diante do povo. Quantas pessoas querem que você sofra diante do povo? Quer que você passe vergonha diante do povo? Quer ver você sofrer diante do povo? Jesus não. Jesus, ele faz assim: quem são os teus acusadores? Eu também não te acuso. Vai, não peques mais. Amém? Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E a Bíblia diz: e admirados da sua resposta,
admirados da resposta de Jesus, calaram-se. Oh, glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus para você, a palavra gerada pelo Espírito Santo para você no seu coração nessa noite, ela conclui dizendo: filho, filha, vozes se calarão contra você. É como se eu dissesse: eu vou calar o inimigo, eu vou calar os emissários, eu vou calar a voz de tormenta que vem para querer lhe destruir, fazer você sucumbir, fazer você esmorecer. Não restam dúvidas que há tribulações até que chegam para todos, como esta que nós estamos vivenciando. E qual deve ser a nossa atitude diante desta tribulação? Esse texto te responde também. Seja fiel ao Senhor, descansa em Deus. Descansa em Deus a tua saúde, porque ela pertence ao Senhor, o teu corpo pertence ao Senhor. Descansa a tua alma, as angústias e tribulações da tua alma, que tem sofrido por causa das preocupações com as coisas exteriores, às vezes até com palavras, com situação no trabalho, seja em que área for. Confie também que a tua alma pertence ao Senhor. E se você diz: pastor, meu problema é no espírito, eu não discerno, eu não entendo, eu não percebo o que está acontecendo, eu quero te dizer que o teu espírito também pertence a Deus. E se você deixar a palavra de Deus entrar em você, você vai ver o Espírito Santo testificando com o seu espírito que você é filho do Deus eterno e todo-poderoso. E nesse Deus não há sombra de dúvidas e nem variação. Não. Com Deus não tem essa coisa de oscilar. Com Deus não tem essa coisa de... Deus não é bipolar. Uma hora Deus está uma coisa, outra hora está outra coisa. Deus um dia te ama, no outro dia te odeia. Deus um dia está te abençoando, outro dia está com o pé no seu pescoço. Não, o nosso Deus é um Deus fiel. Um Deus que não muda. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é Deus. Ele é o eu sou. E Ele te ama. E tudo que está acontecendo na sua vida, Deus vai usar para que tudo isso coopere para o teu próprio bem. Talvez você só não está enxergando. Você precisa entender que todas as coisas difíceis, complicadas, ruins, azedas, amargas que possam acontecer na tua vida, Deus usa tudo isso para cooperar para o teu bem, para a glória do nome dEle. Então você precisa descansar em Deus e dizer: Senhor, olha, esse tamanduá está me sufocando. Eu achei que era um abraço, eu achei que era uma coisa boa, mas as garras estão entrando, Senhor, na minha alma, está me sufocando, querendo roubar, tirar a minha paz. O Senhor Jesus vai chegar como Deus dos exércitos, perdoar os seus pecados, limpar a tua mente, o teu coração, mediante as tuas confissões e certeza de quem Ele é. E Ele vai te dar, como já te deu, grandes vitórias. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos falar com o Eterno nesta hora, em nome de Jesus. Pai, eu quero te glorificar, Senhor, te dando graças pelo privilégio, pela honra de poder ministrar a tua palavra ao coração dos meus irmãos. Meu Deus, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é escudo, é pavês, é broquel. A tua palavra é lâmpada. A tua palavra é luz. A tua palavra é espada, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e o pensamento do coração dos homens. Aleluia. De comaná subriandanai. Há alguém aí, Senhor, do outro lado, que está precisando, Senhor, não de um abraço de tamanduá, mas um abraço do Senhor, um abraço do céu. Ó Deus querido, um abraço de consolo, de renovo, de restauro, de transformação e de mudança. Eu creio, Jesus,
que o Senhor está operando, que o Senhor está agindo, o Senhor está quebrantando, o Senhor está trabalhando, porque o Senhor sempre trabalha por aqueles que em Ti esperam. Ó Deus, perdoa este homem, esta mulher, este jovem. Perdoa, limpa seus pensamentos, limpa a sua mente, o seu coração. Ó Deus querido, vai tirando este rancor, vai tirando esta mágoa, vai curando, vai sarando este coração, para que esta vida desfrute do melhor desta terra e das coisas do céu. Dai vitória nesses dias àqueles que estão com medos e apreensivos, com incertezas do futuro, que aprendam, Senhor, que o futuro a Ti pertence, que o Senhor não perdeu o controle da situação. Senhor, livra-nos e guarda-nos dos emissários de Satanás, dos emissários dos homens maus que planeiam coisas contra as nossas vidas. Seja repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Senhor, Tu sabes o nosso limite, o limite das nossas forças. Tu sabes que a nossa fé é tão pequenina, mas ela está firmada no Senhor. Dá vitória a este homem, dá vitória a esta mulher, dá vitória a este casamento, dá vitória a esta empresa, dá vitória a esta igreja, dá vitória a este obreiro, dá vitória a esta vida, Pai. Em nome de Jesus. É o desejo do meu coração. E porque eu creio, eu oro e já Te agradeço pelas bênçãos que têm sido derramadas sobre nossas vidas nesta noite.